Obadias é o próximo profeta que nós vamos tratar aqui no nosso panorama bíblico do Antigo Testamento. Uma mensagem curta, mas cortante. Entre os 12 profetas menores do Antigo Testamento, há um livro que se destaca pela sua brevidade e, ao mesmo tempo, intensidade. Composto por apenas um capítulo, ou seja, 21 versículos, é o menor livro do Antigo Testamento. Mas não se engane pelo tamanho. O conteúdo é uma denúncia profética poderosa, verdadeira e editorial do divino contra a nação de Edom, parente inimiga de Israel. Obadias, que em hebraico se escreve Ovadiah, significa servo do Senhor. Ele não é identificado com clareza em outros livros bíblicos, o seu ministério não traz tantos detalhes biográficos, assim como acontece com Isaías ou Jeremias. Alguns estudiosos acreditam que Obadias tenha vivido por volta do período posterior à destruição de Jerusalém, em 586 d.C., porque foi nesse período que Edom aproveitou a tragédia de Judá. Outros até colocam uma época anterior, provavelmente no reinado de Jorão, no século 9 a.C. Mas o fato é que Obadias foi um mensageiro da justiça divina, levantando uma voz contra a arrogância, contra a crueldade de um povo que se regozijou com o sofrimento do seu povo irmão. A história por trás desse livro, ela é antiga, é cheia de tensões familiares. Edom era descendente de Esaú, irmão de Jacó, que foi Israel. Você vê no capítulo 25 do livro de Gênesis a briga constante que existia entre Jacó e Esaú. Com o passar dos séculos, as nações que surgiram desses irmãos continuaram um conflito ancestral. Quando Jerusalém caiu diante dos babilônios, Edom não apenas se alegrou com a desgraça de Judá, mas também participou do saque. Impediu a fuga dos israelitas, entregou eles aos inimigos, e foi esse ato o estopim da profecia de Obadias. O orgulho de Edom e sua queda inevitável está registrado entre os versículos 1 e 9. No verso 1 diz: Temos ouvido as novas do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações. Levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Edom confiava a sua localização numa região fortificada, lá nas montanhas de Seir. Um terreno acidentado, difícil de invadir, mas o profeta anuncia: a soberba do teu coração te enganou, e ainda que te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Versos de 3 a 4. Dos versos 10 a 14, nós vemos que o tom vai mudando. A coisa se torna um pouco mais pessoal e dolorosa. No verso 10 do capítulo 1 diz: Por causa da sua violência feita a seu irmão, a vergonha te cobrirá e serás exterminado para sempre. Aqui Edom é acusado da indiferença, do oportunismo, é acusado de traição. E aí no verso 11 nós vemos que ele diz: Nos dias em que estava presentes e no dia em que os estrangeiros levavam cativo o seu exército, tu era um deles. Aqui o profeta faz uma lista de coisas que Edom não deveria ter feito. Uma série de proibições que revelam o coração de Deus contra a crueldade e a indiferença daquele povo. Dos versículos 15 a 21 é o clímax da mensagem. Vem ali como uma virada global. O julgamento sobre Edom é apenas um exemplo daquilo que virá sobre todas as nações. Verso 15 diz: Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, se fará contigo, e a tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Pesado. O verso 21 fala como o livro termina. O povo vai ser restaurado e o reino pertencerá ao Senhor. Veja o que diz o versículo. E libertadores subirão ao monte para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor.
O livro de Obadias nos lembra que Deus não ignora a injustiça e nem o orgulho daqueles que exploram o sofrimento alheio. O profeta anuncia a arrogância nacional daquele povo, traições familiares, a alegria com o sofrimento dos outros. Sua mensagem ecoa nos séculos. A soberba continua sendo o início da queda. O abuso contra o irmão continua sendo um crime espiritual. A justiça divina, embora demorada aos olhos humanos, é certa. Em apenas 21 versículos, Obadias entrega uma sentença profética e uma promessa messiânica. Edom desapareceu da história, mas a palavra de Deus permanece. Lá no versículo 21 diz o seguinte: virá a libertação, restauração e domínio eterno do Senhor. O reino será do Senhor. Vamos para mais um profeta. Vamos falar de Naum. Naum, cujo nome quer dizer consolação ou conforto, foi um profeta menor de Israel identificado como Naum o Escosita. Esse termo indica a sua origem em uma cidade chamada Elcos. Embora sua localização seja exata, ainda tem temas de debate dentre os estudiosos sobre aonde está e se de fato existiu. Alguns sugerem que Elcos ficava na região da Galiléia, lá no norte de Israel. Outros acreditam que o profeta teria vivido entre os exilados na Síria. Mas fato é que Naum provavelmente exerceu seu ministério entre 663 a 612 a.C., um período em que o Império Assírio ainda dominava o cenário mundial com tons de crueldade e poder militar. Esse cara era contemporâneo de Sofonias e Jeremias, e suas palavras ecoam o mesmo tema: a justiça divina sobre as nações opressoras. O nome Consolação reflete bem a sua mensagem: o juízo para os inimigos e o consolo para o povo de Deus. Arquivos da história registram a Síria sendo o terror das nações. Sua capital era Nínive, exibia riqueza, força, poder militar e crueldade. Mas por volta do ano 650 a.C., o império que parecia invencível recebe a proclamação de Naum, que o juízo de Deus estava a caminho. Verso 2 do capítulo 1 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma a vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O ministério profético de Naum começa com um retrato do caráter divino. Deus é justo e é soberano. Ele não tolera a opressão, mas também é refúgio daqueles que confiam nele. O verso 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia de angústia, e conhecem os que confiam nele. Nos capítulos desse livro, nós vemos da seguinte forma: o primeiro capítulo, Naum anuncia que o castigo não é apenas militar, mas é um castigo moral. A arrogância de Nínive, que outrora se arrependera nos dias de Jonas, voltou com força total. Parece que a paciência divina chegou ao fim. No verso 6 do capítulo 1 diz o seguinte: não há quem possa suportar a sua indignação, e quem subsistirá ao ardor da sua ira? Contudo, em meio ao tom sombrio, há um consolo para ajudar. A tirania da Assíria que oprimia o povo de Deus vai ser quebrada. Verso 13 do capítulo 1 diz: e agora quebro o seu jugo, e sobre ti romperei os seus laços. No capítulo 2, é o segundo capítulo desse livro, ele descreve o ataque iminente à capital da Síria. Uma pressão total que ia acontecer naquele povo. As ruas fervem, os carros de guerra se movem velozmente, os soldados se apressam, e aí no versículo 4 do capítulo 2 está escrito o seguinte: os carros se enfurecem pelas ruas, cruzam velozes pelas praças, o seu aspecto é como de tochas que correm como relâmpago.
Aqui o profeta retrata uma cena da cidade sendo saqueada, seus tesouros sendo levados, seus corações derretendo de medo. A turma viu que Deus estava pesando a mão. No verso 10 do capítulo 2 está escrito: esvaziada está, devastada, desolada, o coração se derrete e tremem os joelhos. Era esse o sentimento do povo de Nínive, com o peso da mão de Deus. O capítulo 3 é um veredito final. O tom se intensifica. O profeta descreve Nínive como uma cidade sanguinária, repleta de mentiras e violência. Capítulo 3, verso 1 diz: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras, de roubo, e não se aparta dela o roubo. Os crimes da Síria contra nações e povos são lembrados diante do tribunal divino. A condenação é inapelável. Deus expõe a vergonha de Nínive para o mundo. No verso 6 do capítulo 3 diz: E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e porei de ti um espetáculo. Olha aí, é uma mensagem que termina até com uma despedida triste da capital mais gloriosa do mundo, por assim dizer. No verso 19 do capítulo 3 diz: Não há cura para a tua ferida, a tua chegada é dolorosa, e todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque quem não passou continuamente a tua maldade? Verso 19 do capítulo 3. O livro de Naum é um livro que manifesta contra a arrogância e a opressão de um país injusto. Ele também mostra que Deus é paciente, mas não é indiferente. É misericordioso, mas também é justo. Em tempos em que impérios se erguem e caem, a voz profética de Naum ecoa até os dias de hoje. O Senhor é bom, mas também é justo. A queda de Nínive em 612 é registrada pela história e confirma a profecia de Naum. Nínive é derrotada. A Síria posteriormente será conquistada pelos babilônios e pelos medos. Isso é um lembrete eterno para nós. Nenhuma potência humana está acima do juízo divino.